Sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa sala de leitura, sala essa que é aberta todos os dias, a partir das 5h57 da manhã, entramos ao vivo, diariamente. E hoje é o dia de número 74 do nosso plano de leitura bíblica anual de 365 dias. Adotamos para a leitura desse ano seguirmos a hermenêutica, um exercício que nos ajuda a interpretar os textos. Seja bem-vindo você que está pela primeira vez e quero dizer que é muito importante que você resgate o primeiro e o segundo dia deste plano. Você pode seguir daqui para frente, não tem problema. Hoje, dia 74, segue amanhã 75, 76, vai. Quando chegar no 365, você vai ter que continuar para resgatar os dias que já passaram. Não tem problema. Ou você vai fazendo daqui para frente e já resgatando alguns. Agora é muito importante que você resgate os 2 primeiros dias, antes mesmo de continuar. Assiste hoje esse dia, assim que terminar ou assim que você tiver um tempo, resgata o dia 1 e o dia 2, para que você entenda o que é hermenêutica e por que nós escolhemos essa Bíblia aqui, ó, BKJ 1611. Por que que nós estamos lendo esta Bíblia aqui, tá bom? Então, resgate esses dias é muito importante. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Hoje nós vamos ler 2 capítulos apenas, João capítulo 8 e 9. E nós temos um assunto muito interessante para tratar hoje. Você já ouviu dizer, ou até já leu, ou até já foi pregação na sua igreja, aquela passagem onde Jesus, diante de um cego, cospe no chão, faz um tipo de um lodo, tipo de um barro, misturando saliva com argila e passa nos olhos do cego, manda ele se lavar para que ele seja curado? Já viu essa passagem? Já ouviu? Já foi pregação aí na sua igreja? Coloque aí nos comentários. Já sim, conheço, já ouvi dizer. Então, o que o texto quer dizer? Estamos lendo, aplicando a hermenêutica. Um dos princípios, ler como o texto quer ser entendido, não como nós queremos extrair dele algo para nós, para o nosso emocional, para embasar doutrinas, com amarras institucionais ou com inclinações emocionais para aquilo. Nós vamos ler como o texto quer ser lido. O que João quis dizer ao deixar registrado o texto. O texto é normativo? É uma doutrina? É uma ordem de Jesus? Ou o texto ele é narrativo? Está narrando um fato que aconteceu. Se está narrando um fato, quando aconteceu? Para quem aconteceu? Quem era a audiência? Quem estava assistindo aquilo que estava acontecendo? Em que época aquilo que aconteceu? Quais eram os costumes daquela região? Isso tudo é importante para que possamos entender o texto de forma correta. Então, hoje você vai saber de forma correta o que esse texto quer dizer. O emocional não é um estudo com profundidade, porém, a leitura pura e simples ela já vai te ajudar e muito. Estudos com profundidades, inclusive, em relação a esse assunto, onde eu mostro outros pontos, outras ligações, aí a gente tem outro ambiente, tá bom? Mas por aqui vamos ler e interpretar os textos. A maioria das pessoas já colocaram aqui, sim, já ouvi. Ivani Teixeira, Cleusa, Marisete, Sandro, Silvia Restano, sim, já vi pregação, estou curioso, o que foi pregado? O que foi falado nessa pregação? Fiquei até um pouco curioso agora, mas tudo bem, vamos ver, né? Vamos ver. Saiba que aqui não é uma pregação, é uma leitura do texto como ele quer ser lido. Agora, o que foi pregado, o que foi falado, qual foi a licença, entre aspas, que foi tirada durante a leitura desses textos, ou como foi aplicado para a igreja, se foi aplicado como doutrina ou não, aí eu já não sei, né? Mas vamos ler os textos. Antes, vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço por mais uma manhã aqui na tua presença, reunido com esses amigos do nosso clube de leitura
da Bíblia e vamos seguir debaixo da tua graça, pedindo entendimento, direção do Senhor, e agradecemos a ti, porque o Senhor é muito bom e misericordioso. Fale conosco. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. João, capítulo 8, versículo 1. Já quero adiantar para você que amanhã também, se Deus quiser, é claro, porque o amanhã pertence a Deus, nós vamos ler João 10. Hoje só 8 e 9, amanhã João 10. E João 10 também é muito famoso, porque tem o texto que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão de João 10:10? Amanhã nós vamos saber. Quem é o ladrão de João 10:10? Muitos dizem que é o diabo. Será? Vamos ver. Vamos ver. Gente, essa leitura, a cada dia, olha, ela tem sido renovadora, né? É para renovar a mente mesmo. João capítulo 8, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena, na lei, que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Então veja, preste atenção, dá uma pausa, olha para a tela. Eu esqueci de colocar a Bíblia aqui, né? Poxa vida, desculpem. Acho que alguém já tinha até falado nos comentários, né? Veja, o que está acontecendo aqui? Jesus está diante de um confronto. Fariseus, religiosos da época, conhecedores da lei, estavam procurando uma maneira de confrontar Jesus e pegá-lo em algum erro, para condená-lo à morte, para envergonhá-lo, para dizer que ele não tinha autoridade coisa nenhuma, que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, que era uma blasfêmia aquilo que ele falava. Isso é muito importante para que você entenda o próximo capítulo, você entenda todo o contexto. Então, o que está acontecendo aqui? Quando chegar no próximo capítulo, que Jesus cospe no chão, não é do nada que ele faz isso. Veja todo o cenário, todo o quadro, tudo que está acontecendo. Então veja, neste momento, pegar uma mulher foi flagrante, foi no ato. Não ouviram dizer não, viram ela cometendo adultério. Pegaram, levaram até Jesus, falaram: olha, a lei de Moisés ordena que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? Isto eles diziam, tentando-o, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Versículo 7. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado? Perdão, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. O que ele escrevia no chão? Não sei. A Bíblia não diz com clareza, não posso afirmar com certeza. Alguma coisa ele estava escrevendo. O que o texto quer nos dizer que é o seguinte: o fato dele estar escrevendo no chão era tipo no sentido de ignorar o que eles estavam falando. É o que o texto diz aqui, logo acima. Versículo 6. Eles diziam isso tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão como se não os ouvisse. O texto está querendo dizer que o fato de Jesus estar escrevendo alguma coisa no chão era para ignorá-los. Fingir que nem estou ouvindo o que eles estão falando aí.
Agora vai ter gente dizendo, eu sei o que Jesus escreveu no chão. Aí, meu irmão, aí fica difícil, né? Porque o texto não fala com certeza, não tem como a gente afirmar, né? Bom, tudo bem. Então, diante da acusação, Jesus diz que quem não tem pecado atire a primeira pedra e volta a escrever no chão. Versículo 9. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho, até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te, e não peque mais, não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, veja, gente, o confronto que está acontecendo aqui. Preste atenção, o debate que está acontecendo aqui. Veja, disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Você está falando de você, seu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a nenhum homem julgo. Jesus, ele está aqui usando o mesmo princípio que Deus ensinou ao profeta Samuel na escolha do próximo rei de Israel. Lembra quando foi para escolher o rei e Samuel olhou para o irmão de Davi, que era o mais forte, mais bonito, mais robusto? Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus falou, Samuel, eu não olho como o homem vê, eu não julgo a aparência. Então Jesus usa o mesmo princípio, vocês estão julgando segundo a carne, eu a nenhum homem julgo. Isso vai estar no PDF, essa referência, tá? Eu vou mandar para vocês. Versículo 16. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então falaram para Jesus, seu testemunho não é verdadeiro porque você fala de si. Você está sozinho nessa. E ele falou, não estou sozinho. Está eu e meu Pai. Versículo 17. Isto também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então veja, Jesus pega os fariseus nesse confronto com a própria lei, com a própria palavra, com aquilo que eles acreditavam. Então Jesus está falando assim, quer dizer que o testemunho de uma pessoa só não é verdadeiro, né? Mas a lei de vocês, os textos, isso está lá em Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Vou mandar no PDF e a gente vai ler junto, né? O livro todo. Então Jesus falou, a lei de vocês diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E não sou só eu que dou testemunho, é eu e o Pai. O Pai está dando testemunho de Jesus também. João viu o Espírito descer em forma de pomba e pousar e permanecer em Jesus, e o céu bradou, este é o meu Filho, amado, em quem me compraz. Então, Deus e Jesus davam testemunho do Jesus homem. Então, o meu testemunho é verdadeiro sim, porque a lei de vocês diz isso. Então, Jesus ia só confrontando com a própria palavra. Versículo 19. Então lhe disseram, onde está teu pai? Jesus respondeu, vós não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu pai. Essas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo. E nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus disse-lhe novamente, eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então disseram os judeus, será que ele vai matar-se a si mesmo?
Porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E ele dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Versículo 25. Disseram-lhe então: quem és tu? E Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como a meu Pai que me ensinou, falo essas coisas. Quando Jesus fala quando tiver levantado o Filho do Homem, ele está falando do tipo de morte que ele ia morrer, né? Iriam levantá-lo na cruz, pregá-lo. Primeiro é pregado com a cruz no chão e depois levanta a cruz. Então Jesus falou: nesse momento vocês vão saber quem eu sou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então, dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Vocês se lembram aquele princípio, aquela lei sobre a escravidão? Que se um homem fosse escravo, ele seria escravo só durante 6 anos, mas no 7º ele ganharia liberdade? Então, Jesus está falando: se vocês conhecerem a minha palavra e permanecer nela, conhecer a verdade, vocês vão ser livres. Aí eles falam: livre, nunca fomos escravos. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, a gente não precisa ser livre de nada. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, mais uma vez, citando o que eles muito conheciam bem: as leis, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós já lemos Gênesis, Êxodo e Levítico. Nós já lemos a parte que fala esses princípios aqui, que se um escravo ele não quisesse ir embora, ele poderia ficar e ser tratado como filho. Chegou ao 7º ano, o escravo pode ir, você está livre, escravo. Mas o escravo que quisesse ficar por amor, ele ficaria, teria um furo na orelha e seria tratado como filho. Jesus está dizendo aqui: se pois o filho, se tratando dele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você quer ser livre mesmo? O filho pode te libertar, mas tem que ser por amor a mim. Vocês vão ter que me amar, vocês vão ter que receber minha palavra, vocês vão ter que permanecer na minha palavra. Aí sim vocês vão ser livres. Eles não estavam entendendo nada disso. E nós conseguimos entender por quê? Porque já lemos os textos. Por isso foi importante a gente passar pelo Velho Testamento, em algumas partes, e voltamos agora para o Novo. Por isso é importante esse passeio na Bíblia durante o nosso ano. E nós vamos fazer isso mais vezes, tá? Não desanime. Quando a gente voltar lá para o Velho Testamento, algum livro histórico, tudo faz parte de um plano para que você entenda bem a palavra de Deus. Versículo 37. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com vosso pai. Jesus está falando: eu falo do que eu vi com meu pai. Vocês estão fazendo o que vocês viram com o vosso pai. Jesus vai falar aqui que o pai deles era o diabo. Olha só. Versículo 39. Eles responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Procurais agora matar-me, a mim,
O homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus, isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram então: nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Vocês estão querendo me matar? Foi o pai de vocês que foi homicida desde o princípio, o diabo. Vocês são filho do diabo. Gente, que confronto, que debate. Aí tem alguns mimizentos na internet que, quando nós usamos a apologética para defender aqueles que falam contra a igreja, e quando eu digo contra a igreja, não é contra a placa, não. Se falarem do tempo da salvação, que é o ministério que eu ministro, eu não estou nem aí. Agora, se falarem da igreja, da doutrina, se ferirem a sã doutrina, aí eu vou defender. Aí eu vou falar, isso está errado, isso é do diabo, isso não é de Deus, é falso profeta, é falso ensino. Aí tem gente que fala, não, não pode fazer essas coisas. Olha aqui o exemplo. Olha o exemplo. Jesus debatendo contra o falso ensino, defendendo a fé. Os discípulos fizeram isso. Recebemos ordem para fazer isso. É uma ordem apostólica defender a fé. Paulo deixou carta mandando fazer isso, Pedro deixou carta, e nós vamos ler essas cartas juntos, onde ele manda que nós, verdadeiros cristãos, defendamos a fé. Mas, vamos voltar aqui, né? Então Jesus disse: vós sois do diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Versículo 45. E porque vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Aí Jesus fala, então vai, me convence alguém aí que eu estou pecando. Vamos para o debate saudável. Vai, fala para mim aí o que eu estou fazendo errado. Mostra para mim. Pode ser na lei, porque Jesus estava cumprindo a lei. Pode ser na lei, pode ser um comportamento moral. Onde eu estou pecando? Onde eu estou errado? Fala aí. Agora, se eu digo a verdade, vocês têm que crer em mim. É o que Jesus estava falando. Isso aqui, gente, é um confronto. O maior confronto da história contra a falsa religiosidade e o falso religioso. E o falso ensino. Versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então, os judeus começaram a apelar, né? Falar assim, bem que a gente falou que você é um samaritano, você não é um judeu puro, não. Você não está puro, não. Você tem demônio. Versículo 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há um que a busque e julgue. Na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram-lhe os judeus, agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão, morreu os profetas, e tu dizes, se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas que morreram? Quem pretende ser tu? Quem é você, Jesus, para dizer que ninguém vai morrer, que quem crê em você não morre? Abraão morreu, os profetas morreram, você está com demônio. Versículo 54, Jesus respondeu, se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço-o. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso, como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, então os judeus,
tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Que Jesus falou, Abraão, você está falando de Abraão? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o que está acontecendo aqui. Aí eles falaram, você não tem nem 50 anos de idade, você está dizendo que você viu Abraão, Jesus? Versículo 58. Disse-lhes Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles e partiu. O que Jesus está falando aqui, do versículo 56 ao 58, eu anotei aqui no PDF e eu vou mandar para vocês. O que Jesus está dizendo aqui é o que nós já lemos. Nós já lemos lá em Gênesis capítulo 22. Você quer entender melhor sobre isso? Pega o PDF, as anotações de Gênesis capítulo 22 e leia. Nós já falamos lá que quando Abraão foi oferecer Isaque, Deus mandou ele para uma terra onde tinham rituais pagãos que eles ofereciam os filhos, as crianças, passada pelo fogo para aliviar os seus pecados, enfim. Então Deus envia Abraão para o mesmo lugar, dizendo para Abraão que ele iria sacrificar o filho dele, assim como os pagãos daquele lugar faziam. Deus tinha um propósito muito profundo nisso. Ali, Abraão foi impressionantemente informado de que um pai não seria obrigado a oferecer o filho em sacrifício. Ele estava pronto para fazer, como prova. Isso eu expliquei melhor lá na leitura de Gênesis 22, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui repetindo o mesmo assunto. Mas Abraão foi informado ali que não precisa, Abraão. Não precisa fazer isso. Ninguém tem que matar o seu filho por causa dos seus pecados. Eu vou fazer isso por toda a humanidade. Abraão viu isso ali no monte. Por isso, Abraão, quando viu isso, quando entendeu a profecia figurativa que Deus estava ilustrando ali para Abraão, que ele iria fazer, Abraão citou ali uma palavra, Jeová Jiré, que quer dizer, no monte do Senhor será visto, no monte será visto, Deus provendo a libertação para toda a humanidade. Muitos conhecem melhor da forma Deus proverá. Então, Abraão disse, Deus proverá. Deus proverá para a humanidade um cordeiro que tira o pecado do mundo. No monte do Senhor será visto. Traduzido de uma forma mais popular, Deus proverá. Esse Deus proverá já aconteceu, Deus já proveu. Deus enviou Jesus. Abraão viu isso. Por isso Jesus está falando, Abraão viu isso e se alegrou. Abraão se alegrou com o meu dia. Vamos continuar aqui, capítulo 9. Então o confronto continua. Nós estamos dentro de um contexto. Vamos lá, para você entender bem isso aqui. Estamos dentro de um contexto. João 9. O confronto continua. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Então, olha a cena, olha o contexto. Jesus estava em confronto no templo, aí a coisa ficou muito quente, pegaram pedra e queriam matá-lo. Jesus sai pelo meio da multidão, vai para fora, e quando Jesus passa, ele vê um homem que era cego de nascença. Olha a história. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu, nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. A pergunta dos discípulos, olhe para a tela, a pergunta dos discípulos refletia a suposição costumeira do antigo judaísmo, onde eles acreditavam que um sofrimento poderia ser rastreado até a descoberta de um pecado. Está acontecendo isso com você por causa de um pecado. Por que eles tinham esse costume? Por causa de algumas coisas que aconteceram no passado, por causa da história de Jó, por causa do texto que diz que Deus visita a iniquidade nos filhos, mas tudo isso tem uma explicação. Porém, os judeus, eles por costume, eles diziam, olha, se isso está acontecendo é porque tem algum pecado aí. Mas Jesus vem aqui no Novo Testamento e deixa claro que o sofrimento nem sempre é resultado de um pecado. Pode ser resultado de um pecado, porque um pecado, um erro, por exemplo, eu sou casado,
muito bem casado, diga-se de passagem, graças a Deus. Aí eu vou e peco, deixando a minha mulher, traindo a minha esposa. Vai trazer sofrimento, vai causar uma fissura no relacionamento, ainda que ela me perdoe. Nós vamos ficar chateados, traumatizados, desmoralizados, vai criar uma ruptura na igreja, a minha moral vai lá embaixo. Mas nem sempre um sofrimento, uma doença tem ligação a um pecado. Mas isso era um costume judaico das pessoas. Por isso os discípulos falaram, quem pecou? Ele ou os pais? Para estar acontecendo isso com ele. Jesus vem e acaba com esse ensino errado, dizendo o seguinte, não foi ele nem o pai, mas foi para que se manifeste nele as obras do meu pai. E isso tem outras citações, nós já lemos juntos, lembra que nós lemos lá em Lucas 13, do 1 ao 5, onde as pessoas estavam falando sobre um teto que tinha desabado sobre 8 homens, e estavam falando que aquele teto desabou porque eles estavam em pecado. Aí Jesus falou assim, vocês estão querendo dizer que vocês são melhores que os outros. O teto desabou e matou 8, o teto não, desculpe, uma torre desabou e matou 8, porque eles são mais pecadores que vocês? Não tem nada a ver isso. Todos são pecadores e todos vão pagar pelo pecado, mas não dessa forma. Isso nós já lemos, é o que eu tenho dito, não tem como ficar repetindo aqui, senão a hora estende muito, mas está no PDF e eu vou mandar a referência aqui anotada para vocês. Então, nós não devemos especular acerca da causa do sofrimento de alguém, mas compreender que até o mal pode contribuir para a glória de Deus. Ponto. Esse aqui foi o ensino de Jesus. Esse foi o ensino. Versículo 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, pronto, agora a gente chegou no ponto. Ó. Tendo dito isto, imagine a cena. Jesus está em um confronto. Estão oprimindo, apertando ele, queriam matá-lo. Você não tem autoridade nenhuma. Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Você é do demônio. Você é samaritano. Pegaram a mulher adúltera, levaram para tentar pegar ele. Você não cumpre a lei. Moisés disse, você não está cumprindo a lei. Aí Jesus agora Jesus vai confrontá-lo de um jeito. Confrontar os fariseus. Jesus vai mostrar que ele não era obrigado a cumprir a lei da forma que eles achavam. Veja o que Jesus vai fazer. Gente, foca na tela. Segura os dedos aí agora. Segura os dedos, nem comenta. Comenta depois. Presta atenção na leitura. Tendo dito isto, cuspiu na terra diante do cego. Fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com lama. Então Jesus fez uma lama, um barro com saliva. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Presta atenção que Jesus agora some da cena e só vai voltar a falar de Jesus aqui, lá no versículo 35. Veja, Jesus some da cena. Jesus causa confusão ali e some. A gente não vê ainda, depois ele vai reaparecer. Então Jesus cospe no chão, saliva no chão, faz barro, passa no olho do cego e manda ele se lavar no tanque, porque ele teria que atravessar. Ele queria que muitas pessoas vissem aquele homem sujo, com lama, procurando um lugar para se lavar. Adivinha que dia? Coloca aí nos comentários, adivinha que dia Jesus fez isso? Adivinha em que dia Jesus está fazendo um homem trabalhar? Um homem sair procurando um lugar para se lavar. Adivinha em que dia Jesus produz barro? Jesus fabrica um barro. Misturando saliva com terra, ele fabrica um barro. Trabalha. Adivinha, escreva aí nos comentários. Que dia era esse? Por que Jesus está fazendo isso? Vamos lá, começa a renovar a mente. Sábado. Exatamente. Vamos lá, versículo 8. Portanto,
Os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: Não é este aquele que estava sentado, mendigando? Alguns diziam: Este é ele. E outros diziam: Ele é semelhante a ele. Mas ele disse: Eu sou ele. Disseram-lhe, portanto: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama. Olha o texto, fez lama. Um homem fez lama. Que? Um homem fez lama no dia de sábado? E ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe então: Onde ele está? Ele disse: Eu não sei. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Então, olha o que eles fizeram. Ah, é? Então, nós vamos te levar para os fariseus. Um homem fez barro num dia de sábado, passou no seu olho, doente, mandou você se lavar e você está vendo? Não, a coisa está meio confusa aqui. Tem quebra de lei, mas também tem milagre. Tem quebra de regra, mas tem transformação. Vamos te levar para os fariseus. Por quê? Versículo 14. E era dia do Shabat, quando Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Vocês estão entendendo o porquê nós temos que ler toda a Bíblia para entender textos difíceis? Agora você já sabe o que é o Shabat. Era o dia do Shabat, quando Jesus fez lama, que não podia fazer. Versículo 15. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram: Como recebera a visão? Ele lhes disse: Ele pôs lama sobre os meus olhos. Eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. Está vendo? Então eles falaram: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. Outros diziam: Como? Como pode um homem pecador fazer tais milagres? Então houve uma divisão. Jesus criou a confusão e saiu fora. Fariseus, vocês estão me confrontando, né? Deixa eu criar uma confusão aqui. Fez lama no dia de sábado, mas também fez um milagre. Jesus não precisaria fazer lama. Jesus não precisaria colocar saliva no olho do cego. Outros cegos, Jesus falou assim na lata, na cara: recupera a tua vista. E enxergou. Mas nesse caso tinha um propósito. Veja que quando os fariseus ficaram sabendo, versículo 16, por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado, o Shabat. Ao invés dos religiosos que amam a Deus e que querem o bem do povo, ao ficar sabendo que um homem recebeu um milagre, gente, se eu quero o bem do meu povo e chega alguém aqui e fala: pastor, aconteceu um milagre. O que aconteceu? Isso. Glória a Deus. Deus se manifestou na sua vida, glória a Deus. Não, eles nem se importam com o milagre e já logo falam: não, esse homem não é de Deus, porque ele quebrou a lei do sábado. Versículo 17. Eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: Ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. Não estava acreditando que aquele homem era cego de nascença, mandou chamar os pais. Versículo 19. E eles perguntaram-lhes, dizendo: Este é o vosso filho, que dizes ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, ele já é de maior. Perguntai a ele, e ele falará por si. Mas sabe por quê? Olha aqui para mim, olha para mim. Sabe por que os pais não defenderam o filho? Não é porque eles não sabiam quem era Jesus, não. Sabe por que os pais deixaram o filho se defender sozinho aqui? Por medo dos líderes religiosos, por medo de ser expulso da igreja.
Olha o texto, versículo 22. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram, ele tem idade, perguntai a ele. Que vergonha, né? Quando nós não defendemos a verdade com medo do líder religioso. Quando nós não defendemos a Cristo com medo da igreja. Com medo da igreja nos expulsar. Com medo da igreja achar que a gente está contra a doutrina, está fora da visão. Você já é adulto, você é uma pessoa madura. Se você vê que algo está errado, confronte, confesse Jesus, chegue na liderança, vai na Bíblia, me explique isso aqui, está fora de contexto. Tem conserto, continuo. Não tem conserto, não vou coadunar com obras mortas. Estou saindo fora. Ah, vai sair da igreja, vai... Você é adulto, você é maduro, você responde por si mesmo. Mas olha só, eu não estou falando, gente, de algumas coisas, de algumas falhas que acontecem em todo lugar. Todo lugar tem falha. Eu estou falando de ensino herético. Eu estou falando de fariseísmo, de hipocrisia, de coisas que induzem a erro, de coisas que não estão na Bíblia. É isso que eu estou falando. Por favor, não tem esse negócio de você só agora ficar pulando de galho em galho, né? Toda hora mudando de igreja. Ah, porque eu não gostei como me olharam. Ah, porque saiu uma fofoca. Fofoca tem em todo lugar. Eu estou falando de ensino antibíblico, mas com medo da liderança, com medo dos judeus, porque falaram, ó, se alguém confessar Jesus aqui como Cristo, vai ser expulso da sinagoga. Aí ficaram com medo de defender o próprio filho. Isso é um absurdo. Versículo 24. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, irmão. Nós sabemos que este homem é um pecador. Ele respondeu e disse, se é um pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, o que ele te fez? Como ele abriu seus olhos? Então ele respondeu, eu já vos disse, e não ouviste? Para o que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Agora o cego estava bolado e ousado, né? Já falei, vocês não estão acreditando? Quer que eu repita? Ou será que vocês estão querendo seguir a ele também? Então eles o injuriaram e disseram, tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhe, porque aqui está uma coisa maravilhosa, que não sabeis de onde ele é. E ainda, ele tem aberto os meus olhos. Agora, eu já vou falar porque Jesus cuspiu no chão, tá? Só estou lendo o texto para a gente concluir. Agora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem é um adorador de Deus e faz a sua vontade, ele nos ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que nenhum homem tivesse aberto os olhos de um que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram-no. Agora Jesus volta em cena. Jesus ouviu que o haviam expulsado e achando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Agora você crê? Lembra que quando Jesus curou o cego, Jesus falou assim, olha, vede, não cometa pecados para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior seria o quê? Não ser salvo. O milagre já aconteceu, você já está enxergando. Agora você precisa de salvação. Só agora, tanto tempo depois, Jesus vai falar de salvação para ele. Ó. Crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto. É ele quem fala contigo. E ele disse, Senhor, eu creio. E ele o adorou. Então agora aqui entrou a salvação. Jesus falou, você crê que eu sou filho de Deus? Quem é? Quem é o filho de Deus? Eu? O que te curou? Eu sou filho de Deus. Você crê? O homem creu e o adorou. Versículo 19. E disse-lhe Jesus,
Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: Nós também somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. O que está acontecendo aqui para encerrar o debate e eu falar para você por que Jesus cuspiu no chão? O que aconteceu aqui? Jesus disse o seguinte, tratando da cegueira espiritual. Jesus disse: Eu vim para dar vista aos cegos, mas outros não vão enxergar. Outros não vão enxergar. Versículo 39. Eu vim a este mundo para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, os que não veem vão ver. Aqueles que dizem que vê vão continuar cegos. Foi por isso que Jesus falou por parábolas e nós já explicamos isso. Alguns eram dados a conhecer o reino, outros não. Aí, como os fariseus falaram assim, quer dizer que a gente é cego então? Nós não somos cegos não. Jesus falou assim, então tá bom, se vocês se considerassem cegos, então vocês até seriam perdoados. Mas como vocês estão dizendo que não são cegos, vocês estão dizendo que conhecem a verdade, vocês conhecem a palavra, vocês não precisam de mim, né? Então agora vocês vão permanecer no pecado de vocês. Encerra o debate. E por que Jesus cuspiu no chão? O que estava acontecendo ali? Vamos voltar aos versículos principais. João 9, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com saliva, ungiu os olhos do homem cego com lama e disse: Vai e te lava. Versículo 14. E era dia do sábado, do Shabat, quando Jesus fez lama. Versículo 16. Por isso, alguns fariseus diziam: Este homem não é de Deus. E outros diziam: Como ele não é de Deus se ele fez milagre? E houve uma divisão. Gente, o real motivo de Jesus ter feito isso está explícito no contexto desses versículos e não de forma isolada. Nós não devemos usar a imaginação para supor que Jesus fez o uso da saliva para que de alguma maneira aquele ponto de contato contribuísse para a cura do cego. Os textos vêm narrando Jesus em um confronto. Deixa para comentar depois, foca aqui. Os textos vêm narrando Jesus em um confronto de autoridade com os fariseus. E algumas informações sobre os costumes dos judeus nos ajudam a contextualizar essa passagem. E essas informações, para você ter uma ideia, estão no Talmud. Pastor, o que é o Talmud? Estude, pesquise, esse é o problema. As pessoas não querem estudar, as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia e de estudar contextos, tempos e épocas. As pessoas preferem acreditar em um versículo isolado. Jesus cuspiu no chão, passou no olho do cego e ele viu. Glória a Deus, irmão. Eu vou pegar aqui a minha saliva, eu vou passar no seu olho também. Eu vou pegar um óleo, eu vou pegar uma água, eu vou pegar uma fita. Vai ser um ponto de contato. Assim como Jesus precisou de um ponto de contato para curar o cego, vamos usar um ponto de contato. Mentira, não tem base bíblica. Não tem base bíblica, está fora de contexto. Jesus não precisaria de ponto de contato nenhum para curar ninguém. Só uma palavra basta. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ponto. Essa é a ordem de Jesus. É impor a mão, orar em nome de Jesus. É com a palavra expulsar demônio, pregar o evangelho. Não precisa de nada disso. Mas isso é doutrina de Cristo e dos apóstolos. Só que tem outros que inventam coisas novas, que nada tem a ver com a Bíblia. Pastor, o que é o Talmud? O Talmud é um livro judeu composto pelos sermões e debates e discussões dos rabinos, líderes da religião judaica. O Talmud cita e explica com profundidade todos os 613 mandamentos contidos na Torá.
Essas explicações são feitas a partir de discussões de diferentes opiniões dos rabinos. Eles debatem, tratam os termos religiosos, comerciais, familiares, sociais e são organizados ali no Talmud. Então, para a gente entender o que estava acontecendo ali, nós precisamos conhecer os costumes da época. Por que eles tinham aquele comportamento? Para você ter uma ideia, os judeus consideravam a saliva como tendo algum componente medicinal quando tinha problema nos olhos. Gente, até hoje, e se alguém tem essa experiência, pode comentar, até hoje os mais antigos, quando a criança está com terçol, quando amanhece com o olhinho grudado, alguma coisa, até hoje tem gente que passa saliva nos olhos. Por hábito, por costume antigo, passa saliva nos olhos, passa um pouquinho de saliva para curar o seu olho. Isso era um costume medicinal dos judeus na época. E quanto ao sábado? Eles proibiam o uso de remédio no sábado. Eles eram tão rigorosos do cumprimento da lei do sábado que eles consideravam a preparação de um uso de medicamento contrário à lei. Especialmente era proibido entre eles usar saliva para curar o olho de doente. A preparação de um barro também estava dentro das restrições das leis rabínicas a respeito do sábado. Misturar algo, especificamente falando, era proibido. Isso está no Talmud, página 349. Compre um para você, se você quiser. Pesquise na internet, estude. Tem dia que eu fico aqui de 8 da manhã até 11 da noite estudando para poder falar algo para vocês aqui. Não é tirado da minha cabeça. Ontem, mais uma vez, eu fui conferir no Talmud esse texto aqui. Era proibido misturar algo, fazer barro no sábado. Então Jesus pega a saliva, que era considerado remédio, mistura barro, coisa que não podia fazer no sábado, e mostrou para eles que a maneira deles guardarem o dia de sábado era supersticiosa. E que Jesus ousava em fazer algo que eles consideravam ilegal. Jesus mostrou que a interpretação da lei deles, no que diz respeito ao sábado, era contrária à intenção de Deus. A intenção de Deus em falar sobre o sábado era uma, e eles distorceram. Então Jesus vem, mostra que ele e os seus discípulos não estavam vinculados, amarrados à doutrina deles. Ele e os seus discípulos não estavam vinculados às noções da sacralidade daquele tempo e daquele dia, porque Jesus é o Senhor do sábado. E glória a Deus por isso. Acredite você ou não, meus irmãos, a verdade é essa. Tem um contexto, tem um porquê. A narrativa do que nós lemos aqui foi exatamente essa. Revelar que Jesus é o Senhor do sábado. Não é necessário ponto de contato algum para que a fé se manifeste na sua vida. Essa é a verdade do texto. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu tenho culto daqui 4 minutos. Eu preciso encerrar. Um abraço de fé e força. Hoje foi, explodir a mente. Imagine quando vocês estiverem comigo em sala de aula, hein? Isso aqui é só leitura da Bíblia. Mas fiquem ávidos aí, desejosos por esse momento. Um abraço. Tchau, tchau.